e deixar que o corpo elimine através desse movimento de vasoconstrição, vasodilatação. Quando vem o calor, existe uma vasodilatação. O fluxo de sangue, ele vem para a pele. E o que acontece hoje é que pela essa alimentação e essa dieta que se tem hoje, existe uma congestão de sangue nos órgãos internos do nosso corpo e a nossa pele é uma pele extremamente fria, mais fria do que deveria, porque tem pouca irrigação sanguínea. Quando você submete a pele a calor, os vasos dilatam. Quando você joga água fria, ele contrai. Esse movimento de dilatação e contração vai estimulando o quê? Vai trazendo o sangue dos órgãos mais internos para a pele. E o que vai acontecer? Vai haver um descongestionamento dentro do nosso organismo, facilitando que os órgãos, principalmente fígado e rins, exerçam o seu trabalho de eliminação de impurezas. Não estão mais o quê? Congestionados. Então, notaram os efeitos como é? Descongestiona os órgãos de eliminação. A própria pele, que é um órgão de eliminação, o que ela faz? Ela começa também a eliminar toxinas. Então, esse é banho vital, pode-se fazer de vez em quando para um lavado de sangue. De vez em quando pode fazer. Agora, a sauna. Se pode utilizar a sauna? Pode, eu acho que todo mundo deveria ter uma sauna em casa. Eu ainda não tenho, estou pensando em construir. Bom, se bem que eu moro lá no Texas, a casa já é uma sauna. O Eric, da casa do pastor, também é uma sauna. Então, a sauna ela deve ser uma sauna o quê? Seca. Não deve entrar vento. O frio não faz mal. O que faz mal é o quê? É o vento. Frio não faz mal. Tanto é que, por exemplo, existem regiões, lugares até no Chile, na Noruega, nos países nórdicos, por exemplo, em que eles tomam aqueles banhos naquelas casinhas ali, abaixo de pedras, que são saunas secas, e depois vão para aqueles laguinhos gelados lá, mergulham e voltam e fazem assim. E o índice de problemas coronários nessas regiões são baixíssimos. E olha que eles comem bastante o quê? Bastante gordura, né? Então, isso tem um efeito no nosso organismo fantástico. Se pode fazer. Agora, outra coisa que não pode ficar dentro da sauna, sabe o que é? A cabeça. Mas, doutor, como é que eu vou deixar a cabeça do lado de fora? Tem que se usar aquela sauna em que a caixa fecha aqui, ó. Cabeça não deve ficar dentro da sauna. Inclusive, essas saunas que o pessoal entra aí para poder desintoxicar, na realidade não estão desintoxicando, estão trocando toxinas. Porque o que um está eliminando, o outro está respirando ali dentro. Então, essas que seria mais ou menos o banho turco, né? Que é aquelas caixas em que a cabeça do indivíduo fica do lado de fora e um pano molhado na cabeça frio, fica ali um tempinho, quando a temperatura da pele esquenta, corre lá no chuveiro um jato bem gelado, depois vai, repete 3 ou 4 vezes. Essa é uma vacina. Essa é uma vacina contra muitas enfermidades, por quê? Porque vai estimular o seu sistema imunológico e vai estimular a sua pele. E você não vai estar predisposto a gripes e resfriado com tanta frequência. Por quê? Porque a pele, ela aprende a reagir. Você já reparou por que as árvores pode ter a temperatura mais fria que você imagina, ela não morre? Por que ela não morre? Porque a pele dela endurece. Você chega numa árvore durante o inverno e você toca na casca dela, parece pedra. Ela está toda fechada e está preservando um certo calor lá para dentro, e ali está cheio de vida. Agora, quando chega o verão, o que acontece? A primavera, aquela casca começa a ficar o quê? Mais macia, então começa a brotar, a vida não morreu, ela começa a brotar dali. Então, se nós damos à nossa pele a capacidade de reagir às variações de temperatura, como as plantas sabem reagir, não haveria problema de resfriado. E os resfriados não abririam o quê? As portas para essa quantidade de flus que existe por aí, de vírus e tudo isso. Então,
a sauna seria um dos métodos a ser utilizado também. Agora falamos de desintoxicação sistêmica. Vamos falar de desintoxicação agora mecânica, principalmente do trato digestivo. Nós, para essa desintoxicação mecânica, necessitamos de 2 componentes. Um componente, aliás, 3 componentes eu diria. Um componente é água, o outro componente são fibras e o outro componente seria produtos para estimular o peristaltismo. Nós temos aqui 3 componentes. Agora, os enemas ajudam no lavado intestinal? Ajudam? Eles ajudam, mas não com tanta eficiência. Por quê? Porque quando você faz um enema, o que acontece? A água ela vai com uma determinada pressão, ela vai lavar o seu intestino, mas o que vai sair, a maioria vai ser o quê? Fezes que já estão soltas. Se você quiser fazer um deep clean, você tem que utilizar uma força o quê? Uma força mecânica. Então, por exemplo, qual o alimento que tem bastante fibra? Das frutas. Mas não utilizaríamos uma totalmente ácida, vamos utilizar uma semi-ácida, por exemplo, a maçã. Maçã tem bastante fibras, tem a pectina, então você já tem a parte das fibras. Agora, o que você pode fazer, porque você precisa também ajudar a soltar aquelas fezes que estão endurecidas. Como você vai fazer isso? Você vai tomar na noite anterior, se você não tem problema de pressão alta, um copo com umas 2 colheres de Epsom Salt. Quantos conhecem o Epsom Salt? É uma delícia, não é verdade? Horrível. Só de pensar já me dá náusea. Então, quando você toma o Epsom Salt, não precisa saborear, pode engolir, não tem problema. Ele chega no nosso intestino, como ele é sal e água, ele tende o quê? A não ser absorvido. Porque existe a diferença aqui do processo de osmose. Você tem agora mais sódio fora da cavidade, então a água não vai entrar para a cavidade. Isso acontece com muita gente que quer fazer um enema. Teve um dia que uma pessoa me chamou e disse: olha, eu botei 1 galão e não saiu nada. Você botou o sal? Não, o galão entrou. Porque quando não tem sal, o que o intestino faz? Suga tudo, vai para a corrente sanguínea. Então, tem que colocar o sal para poder fazer esse gradiente osmolar, para que a água não entre. A água vai ficar na cavidade. Ainda vai fazer o contrário, ainda vai atrair mais água para fora do lúmen do tubo digestivo. Então, você toma numa noite anterior e já pela madrugada, o que vai acontecer? Você vai escutar aquela revolta, agora é revolta de verdade. Então, você vai no banheiro, você vai fazer diarreia e tudo, mas aquela diarreia ajudou a amolecer também o quê? Um pouco daquelas fezes endurecidas. Aí você pode entrar na maçã, por exemplo. Você pode comer bastante maçã, passar uns 3 dias comendo maçã, bem lavadinha, com a casca, e tomando quanto de água? Tomar mais. Não se esqueça, tem que haver 2 componentes. O componente das fibras e o componente da água. Se você come só maçã e não toma água, o que vai acontecer? Vai ter que chamar o 911, porque vai tapar. Então, os 2 componentes têm que ir juntos. Isso você pode fazer com vários outros tipos de alimentos que tenham bastante fibra. Ok? Então, esse é um dos métodos pela qual você poderia utilizar para fazer a desintoxicação. Agora, com relação aos suplementos, o que eu faço com os suplementos? Vale a pena tomar suplementos de vitamina E, vitamina C, blá, blá, blá? O que vocês acham? Sim. Está dividido aqui.
Muito bem, fazem aproximadamente um ano, o Departamento de Sanitation lá de Washington tirou do sistema de esgoto mais de 2 toneladas de tablets de vitaminas. Por quê? Muito dessas tablets, do jeito que a pessoa engole, ela vai. Estava entupindo o sistema de sewage de Washington, D.C. Então, essas vitaminas, ela tem pouca boa biodisponibilidade no organismo. Então, você vê, às vezes, algumas propagandas na televisão falando, olha, a vitamina A é muito boa, mas para você comer vitamina A ou ingerir vitamina A suficiente, você vai ter que comer uns 50 a 100 quilos de cenoura por dia. É verdade isso? Oi? Por que não é verdade? Porque é o seguinte, eles não fazem diferença entre um produto sintético e um produto natural. Agora, em miligramas estaria certo, ou em unidades internacionais estaria certo. Mas acontece, por exemplo, você pega a vitamina C, você pega 2 recipientes, enche esse recipiente de água e coloca ali bactérias. Então, você vem no primeiro recipiente, você coloca a vitamina C sintética. O que acontece com as bactérias? Elas ficam como se estivessem numa sauna, tranquila. Agora, você pega um limão, espreme na outra, o que acontece com as bactérias? Morrem. Mas não é vitamina C. Esse copo aqui não tinha uma vitamina C muito mais concentrada do que o copo B? Tinha. Mas existem certos elementos nos produtos naturais que atuam como sinergéticos, potencializam a ação da vitamina C e de outros nutrientes que o sintético não tem. Então, aí está a diferença. Então, utilizar em seu estado natural. Tem pessoas que começam a tomar vitaminas, por exemplo, e o que acontece? Primeira coisa que muda é a cor da urina. Por quê? Porque o dinheiro está indo down the drain. Está indo embora, literalmente. Tem pessoas que tomam vitamina, dá mais sono, porque coloca uma carga a mais no seu organismo. Mais carga no organismo, mais trabalho para os rins e mais indisposição. Então, esses produtos, eles têm uma ação muito limitada. Muito limitada. Principalmente para nós que vivemos em um país onde existe abundância e que existe aí uma fartura de tudo que você possa imaginar. Agora, existe algum perigo nos suplementos vitamínicos? Existe? Quais são os problemas que podem existir? Por exemplo, existem as vitaminas que são solúveis em gordura e existem as vitaminas que são solúveis em água. As que são solúveis em água, o corpo elimina facilmente. As que são solúveis em gordura, ela pode ser tóxica. E a solúvel em gordura é a vitamina A, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina K. Eu posso, por exemplo, tomar suplementos de vitamina A e ser intoxicado. Intoxicação por vitamina é um negócio sério. Agora, por que eu posso tomar vitamina A sintética e me intoxicar e eu posso tomar 30, 40 copos de suco de cenoura cheio de vitamina A e eu nunca me vou intoxicar? Qual a diferença? Porque Deus já colocou nos vegetais a vitamina A em forma de provitamina A ou caroteno. Então, quando nós ingerimos o caroteno, qual vai ser o órgão que vai transformar aquilo ali em vitamina A? É o fígado. Ele volta em ação novamente. O fígado está em todas. Então, o fígado transforma o que o corpo necessita em vitamina A e o que ele faz com o restante do caroteno?
Elimina. Você já reparou que a pessoa que toma muito suco de cenoura começa a ficar com cor de cenoura? Porque está eliminando pela pele. Então, a natureza, você nunca vai, digamos assim, exagerar. Por quê? Porque já existem os mecanismos para evitar uma intoxicação. Então, deveríamos evitar esses produtos. Existem produtos bons, mas nós devemos também evitar, porque um dos problemas que se dá muita ênfase a produtos naturais é que, na realidade, eles tentam vender a ideia que aquilo ali vai substituir o seu estilo de vida. E, na realidade, não vai, e a pessoa começa a depositar fé naquilo, e coisas que ela deveria estar fazendo, ela deixa de fazer, e o que acontece? Vêm as enfermidades. Então, por exemplo, o noni é bom? O noni é excelente, muito bom. Ele pode ser utilizado como terapia? Pode ser utilizado como terapia. Ele pode substituir um estilo de vida? Não pode substituir um estilo de vida. Tudo tem que ser um trabalho o quê? Um trabalho em conjunto. A natureza está aí para ajudar, mas o estilo de vida tem que seguir. O grande êxito hoje dos grandes laboratórios, dos laboratórios que produzem medicamentos, é porque eles vendem essa mensagem, que um comprimidozinho vai resolver todos os seus problemas. E vendendo essa mensagem, o que acontece? O povo não é esclarecido, cai no engano, toma remédio, chega um momento que os remédios que eram para curar alguma coisa, criar outros problemas. Tem pessoas que começam a tomar um remédio, dentro de 1, 2 anos, estão tomando 4, 5, 6 tipos de remédio diferentes, já para contrarrestar os efeitos colaterais daquele primeiro medicamento que ele começou a tomar. Então, nada substitui um estilo de vida. Esse não é o plano que Deus tem para a sua igreja. Agora, os medicamentos têm a sua utilidade? Ou não? Ele tem a sua utilidade. Por exemplo, quando eu fiz meu internado lá no Texas, trabalhei muito tempo na emergência. Eu sempre gostei de emergências. É o único lugar que eu conseguia fazer alguma coisa sem se sentir culpado. Víamos pessoas chegarem realmente detonada e que os medicamentos realmente tiravam ela do pé da cova. Mas para aquela limitação ali, porque esse é outro grande problema da medicina moderna. Nós somos muito bons para tratar problemas agudos e traumas, mas nos demonstramos um verdadeiro fracasso nas enfermidades crônico-degenerativas. Aliás, a maior parte das enfermidades crônico-degenerativas somos nós mesmos que criamos. Por quê? Uma pessoa tem um infarto do miocárdio, não é verdade? Eu sempre digo à pessoa, olha, se você tiver dor no peito, não vai para a cozinha fazer suco de cenoura, não, vai para a emergência do hospital. Se você estiver sangrando, não vai fazer suco de batata, vai para a emergência do hospital. Esse não é o momento. O momento era antes, agora é lá. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega lá nessa situação, um infarto do miocárdio, detectou um infarto do miocárdio, então se faz todos os exames para ver, e tem um protocolo de infarto, e, bom, vamos fazer o seguinte, tem uma coronária entupida, o que vamos fazer? Vamos supor que está completamente comprometido, tem que ser um procedimento bem invasivo, então vai fazer o quê? Um bypass. Aí o que acontece? A pessoa sobreviveu? Sobreviveu, está viva. Agora outra pergunta, ela está curada? Ela não está curada. Se ela não mudar o curso da enfermidade, se ela não mudar o estilo de vida dela, o que acontece? Ela vai ter outro problema. E os medicamentos que ela vai ter que estar tomando agora, o medicamento que ela vai tomar por quanto tempo? Praticamente por toda a vida. Então, nós transformamos um enfermo agudo num enfermo crônico. E aqui acabou. Por quê? Porque se curamos completamente o indivíduo, como é que vamos manter toda essa estrutura da medicina? Aí o que acontece? Ele está lá com seu bypass. Então, precisa de quê? Cumarina ou aspirina para poder manter o quê? Manter o sangue mais fluido. Mas se ele tiver uma úlcera, ele vai sangrar.
Daqui a pouco ele está lá com anemia. E ele entrou, se ele não fazer uma modificação no seu estilo de vida, ele entrou no laço e fica difícil sair desse laço. Muito difícil. Mas graças a Deus isso não acontece conosco, não é verdade? Nós temos essa luz, nós temos essa mensagem e podemos raciocinar. Eu sempre gosto de falar essa palavra. Raciocinar da causa para o efeito. Então, na medicina, apesar dela ser uma área muito intelectualizada, mas o que eu notei durante o tempo que estava estudando medicina é que ela é tão intensa que ela não deixa a pessoa raciocinar. O estudante de medicina ele não pode raciocinar. Ele tem que raciocinar de acordo com aquilo que está ali, mas ele jamais raciocina da causa para o efeito. Por quê? Porque não aprenderam. Por exemplo, você vai no hospital, estive visitando faz muito tempo um menino que teve um câncer no cérebro lá em Yonkers, Nova York. E estava lá com o pai dele, um menino com 6 anos de idade, já operado, tadinho, cheio de problemas, primeira cirurgia para tirar o tumor. E eu falava com o pai, eu falei, tira esse menino desse hospital e arruma alguma coisa. Ele falou assim, não sei o que, coisa e tal. Então, um dia que eu fui visitar ele, daqui a pouco chega uma das trabalhadoras do hospital, não a nutricionista, que ela não leva, pede alguém para levar a dieta especial do menino. Dieta desenhada para aquele problema. Que era nada mais era que um pedaço de bolo de chocolate, aquele danoninho com... Não é bem um danoninho, um negócio amarelo. Como é que a gente chama aquilo? Não é tipo um flan, é um negócio amarelo e um sanduíchezinho com um hambúrguer, cientificamente desenhada para atender aquela necessidade. Agora, eles dizem que isso aí, que a nutrição não tem o quê? Não tem nada que ver, porque eles não raciocinam da onde? Da causa para o efeito. E se eu for embora daqui, não conseguir nada de vocês, mas que vocês pelo menos raciocinem da causa para o efeito, vocês vão conseguir buscar maneiras de livrar dos problemas que vocês têm. Mas se não raciocinar, não vai, porque não existe problema. Então, devemos evitar esses produtos e devemos buscar produtos que tenham vida. Evitar na nossa alimentação alimentos que tenham vida. Os alimentos que têm vida, quais são os alimentos? As frutas e os vegetais, os alimentos crus, esses têm vida, têm enzimas vivas, transmitem vida ao nosso organismo.